Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Convidamos agora a nossa irmã Renata para nos trazer a lição da noite e mais uma vez agradecemos a ela pela colaboração. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Que alegria poder ficar aqui, desse lado, às sextas-feiras, que delícia. A gente está sempre aqui, mas a gente fica lá embaixo estudando, então é com muita alegria que a gente pode subir até vocês, né? Eu não combinei com domingos a música, muito menos a leitura inicial, mas eu acho que elas fazem todo o sentido para a proposta reflexiva que a gente vai fazer essa noite, tá? Eu estou vendo algumas pessoas que talvez nunca me ouviram falar, não conhecem o meu trabalho, então eu vou combinar com vocês como que é que eu gosto de trabalhar. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não me considero palestrante, vinculado, quando a gente pensa em palestrante, com aquela preocupação de estar passando conteúdos, de ficar falando nomes de livros, páginas, dando muitas referências, enfim. A minha proposta hoje é falar do Evangelho e é buscar com que o Evangelho possa ser, no mínimo para a gente, né, que ainda temos tantas imperfeições, no mínimo esse Evangelho realmente ser um roteiro prático no nosso dia a dia. Então, esse é o meu objetivo. É falar de coração para coração, sem preocupação aí, de onde é que está escrito, que livro, porque a gente começa a dar tanto nome, né? Tem palestrante que fala tanto nome, tanto livro, que a gente já não consegue mais acompanhar o raciocínio dele. E a minha ideia não é essa. A minha ideia é ser bem simples e, na verdade, para ser bem simples, eu vou precisar demais da colaboração de cada um de vocês vindo junto, né? Porque a colaboração e a participação mental de vocês vai fazendo com que eu sinta, dentro de tudo que foi lido, estudado, o que é que vai ser útil vocês estarem ouvindo, né? Então, na verdade, é um trabalho que a gente acaba se entregando um pouco para a espiritualidade, e a gente fala de espiritualidade, até mesmo os nossos espíritos protetores que sabem bem o que a gente precisa. Então, é esse o meu compromisso com vocês, tá? É um desafio, porque já faz algum tempo que eu não tenho mais roteiro. A gente vem e fala, o que é que eu vou falar? Vai dando aqueles minutinhos que antecede, a gente fica angustiado, que vai falar, o que vai acontecer?
né? E a Dani, na leitura inicial dela, eu sei que ela fecha o livro, às vezes ela não sabe, né, Dani, que lição. Você sabe a lição que você acabou de ler? A última palavra da lição, eu perdi, alguém lembra? A última palavra não foi reclamar, foi exigir. Eu lembrava que era algo assim. Reclamar, exigir, são verbos que nos fazem, na maior parte das vezes, ter como referência tudo que está fora da gente. E o Evangelho faz um convite para a gente voltar para dentro da gente. Então, esse vai ser o nosso primeiro objetivo, né? Como é que a gente, então, se utiliza do Evangelho para buscar essas reflexões, para buscar me compreender, para um autoconhecimento? O Evangelho é enorme. Então, para esta noite, nós vamos fazer um recorte à luz do capítulo 17. Sede perfeitos, ok? Podemos começar com o exercício? Eu sei que hoje é sexta-feira, vocês estão cansados da semana, mas não é para dormir, não, que é o convite que eu vou fazer para vocês, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes. Quem tiver com a perna cruzada, descruza um minutinho a perna, só para você ficar numa posição bem confortável. Quem estiver desconfortável em fechar os olhos, pode permanecer com os olhos abertos. Eu mesmo vou acabar fechando para eu me concentrar melhor nas coisas que eu vou estar falando. Mas pensa que aqui é um exercício que a gente não vai expor ninguém ao ridículo, nada disso, tá? Eu nem vou estar olhando para vocês, o exercício é você com você mesmo, tá bom? Então, vamos fechar por alguns instantes os nossos olhos. E nós vamos estar fazendo uma meditação, ela é uma meditação guiada, tá? Ou seja, eu vou estar falando algumas coisinhas e a sua mente, então, vai estar acompanhando as sugestões feitas para vocês. Então, vamos imaginar agora. Imagina na sua frente uma tela. Imagina que você está olhando para esta tela e essa tela ela está toda escura e por estar escura, geralmente a gente associa a cor preta. Então nós vamos iniciar agora, assim, a gente está olhando para esta tela, olhando, e agora o meu convite é que a gente se permita entrar nessa tela para iniciar, então, o nosso exercício. E ao entrar, então, todos nós agora estamos imersos nessa escuridão. Está tudo escuro. E a gente vai sentindo nessa escuridão os nossos pés criando raízes nesse escuro. Veja que é uma sensação até, para quem está no escuro, de estar preso. Troque a palavra preso por estar fixo, firme, ancorado, enraizado, com base. E agora o nosso exercício é de sentir que nesta escuridão a gente começa a visualizar um ponto de luz branca que fica brincando nessa escuridão e a gente busca olhar esse movimento. E a gente começa a sentir lá da ponta dos nossos pés que essa luz branca começa a sair dos nossos pés e como se fosse criando uma forma do nosso corpo. E a gente passa a ser, nessa escuridão, esse ponto de luz.
A gente não consegue se identificar, não consegue se ver, não consegue visualizar se tem mais alguém, onde nós estamos. Mas a gente sente essa luz branca se movendo dentro da gente de uma tal forma que a gente sente uma vontade de se movimentar. Mas é estranho porque a gente tem essa vontade de se movimentar, mas a gente está enraizado, lembra? E a gente vai continuar enraizado. Mas essa vontade vem muito forte, muito firme, muito determinada. E a gente sente um impulso de se mover. E a gente vai permitindo que essa luz vá crescendo dentro da gente. Vai tomando conta. E conforme a gente vai acreditando e vai deixando se tornar essa luz branca, mesmo que no meio dessa escuridão, a gente vai observando formas muito embaçadas, sem definição, de alguma luz, de algum movimento, e a gente vai sentindo cada vez mais força e a certeza de que a gente deve continuar esse movimento. E vai deixando essa luz, e vai percebendo e sentindo que a gente tem os pés firmes. Mas o nosso pensamento vai criando, vai desejando criar uma forma. O que eu estou vendo? Eu necessito de definições. E a gente vai permitindo com que essa luz vá impulsionando a gente cada vez mais para cima, até que sem que a gente dê conta, a gente rompe essa superfície que era o limite entre essa escuridão e a luz. E a gente rompe então esse limite e passa a ver a luz que está lá fora. E vendo a luz que está lá fora, a gente sente o nosso ser agora muito pleno de si. E a gente consegue ver a nossa forma. A gente consegue se ver pleno, belo, luminoso. A gente consegue sentir que a gente faz parte de um todo. E que estamos inseridos numa natureza muito bela. E a luz, essa que está muito maior que a minha própria luz, este amor que vem de Deus, foi Ele, o vetor atrativo que me impulsionou a sair da escuridão do meu ego, das minhas incertezas e superar essa escuridão e encontrar a luz que desde o princípio já estava dentro de mim. E eu expiro, contemplo e agradeço o que sou, tudo o que tenho e aonde estou inserido. E devagarinho a gente vai podendo abrindo os nossos olhos, trazendo a nossa consciência para esse salão novamente. Vai se despedindo desse lugar maravilhoso que você se encontra. E vai chegando aqui de novo. Para quem conhece a flor de lótus, pode ter já imaginado que a gente estava trabalhando com a simbologia da flor de lótus, que é a flor que nasce da profundeza de um pântano, toda encharcada da lama. Ela rompe a superfície da água e ao encontrar a luz do sol, aí ela desperta a linda flor de lótus, com as suas pétalas que têm as mais diferentes cores. Nós somos ou não somos bem parecidos com essa flor de lótus? Estamos aqui na Terra
com o propósito de iluminar o nosso ser, que já tem como princípio essa luz, aguardando o nosso esforço, o nosso trabalho. Então não é exigir, não é querer mudar os nossos contextos, é aceitar aonde Deus nos plantou, é aceitar, trocando aí as palavras, aceitar o nosso planejamento reencarnatório daqui e agora, para que nós possamos, através de esforços, despertar um ser que já é luz. Faz sentido? Faz? Conheciam a flor de lótus? A maioria parece que não, né? Depois dá uma procuradinha na internet, as fotos, ela é muito bonita, tem as histórias, tem os mantras, inclusive Buda, né, que é o ser que se iluminou, a flor de lótus, ela está muito ligada ao budismo, pela referência de que Buda está sempre sentado, né, nessa flor de lótus, simbolizando aí a iluminação que ele alcançou. E todos nós estamos aqui para buscar essa iluminação. E a gente vai falar, então, um pouquinho, né, de como é que nós estamos, então, compreendendo as nossas condições. Todos nós já ouvimos falar de planejamento reencarnatório, não ouvimos? Vamos pensar como é ser perfeito. Talvez vamos colocar o ser perfeito como uma meta, como algo a ser atingido. Todo mundo concorda com isso. Bom, se é uma meta, eu estou em algum ponto. Dentro desse ponto, vamos colocar o planejamento reencarnatório como contexto. Se o planejamento reencarnatório é o contexto e eu sou o ponto, que nome nós daríamos a esse ponto? E eu não vou falar porque vocês estão bem dispersos ainda. Eu estou vendo que a maioria nem chegou ainda. Vocês ficaram lá na flor de lótus? Vamos chegar agora, vamos trabalhar um pouquinho o nosso campo mental. O meu objetivo, cada vez que a gente faz uma palestra, é mudar o campo vibracional. Se você saiu daqui do mesmo jeito que você chegou, eu não atingi o meu objetivo. As palavras, os contextos, elas são caminhos facilitadores para a gente mudar isso. Porque dentro de uma casa onde tem espíritos superiores nos acolhendo, já num trabalho com a permissão de Jesus, é impossível a gente sair do mesmo jeito, né? Então, aqui a gente é mero instrumento para que a gente possa auxiliar enquanto o trabalho está acontecendo. Mas, para isso, a gente precisa elevar os nossos pensamentos. Então, se eu tivesse que dar um nome a esse ponto, que ponto eu seria dentro de um planejamento reencarnatório e a minha meta é a perfeição? Lembrando que eu estou reencarnado, lembrando que eu estou aqui. Que ponto a gente daria? Que nome nós daríamos para isso? Presente. Presente seria o tempo desse contexto. Quem foi que falou? O tempo seria o... Presente seria o tempo aqui e agora. Vamos trazer mais para o eu. Pessoa. Nós. Quem seríamos nós? Um protagonista? Sim, esse protagonista traz o que para o planejamento reencarnatório? Vamos começar a definir. Uma execução. Seria, então, os objetivos para chegar na minha meta. O caminho também é o ser percorrido. Traz imperfeições também. Essas imperfeições, dentro das questões do protagonista, vai aproximar a gente desse ponto de partida que a gente quer sair. Porque o Evangelho, ele trabalha exatamente para combater isso que a maioria de nós acha lindo em nós. Tomara que você saia daqui, sério? Está escrito aqui. É isso aí mesmo. Aqui e na cólera. Eu adoro usar a cólera também para trabalhar essa questão. Eu sou o protagonista, eu tenho imperfeições, tudo bem. Essas imperfeições vão falar algo de mim
que sou o protagonista. O protagonista, dentro do contexto, ele tem uma... Tem uma consciência também, junto com as imperfeições. Espírito em evolução? Uma história legal. Uma história traz as imperfeições, ele traz um nível de consciência, tudo isso marca ele com uma... Uma personalidade. E é isso que o Evangelho vem combater. Uma índole, um caráter, as imperfeições, a sua história. O caminho que você precisa trilhar agora está traçado com um objetivo. Dá para a gente chegar à perfeição rapidamente? Teve um espírito que a gente sabe que conseguiu numa encarnação só, Maria de Magdala. Ela conseguiu imolar-se a tal ponto de se arrepender e reparar na mesma reencarnação e evoluir. Será que nós conseguiríamos? Vou falar por mim. Acho que eu preciso de muitas ainda. Tá? Mas olha o que o Evangelho nos coloca, em relação à personalidade. Com efeito, se observamos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Então, quando a gente começa a falar de perfeição, algo que a gente precisa olhar de imediato é a nossa personalidade, que traz a marca da nossa história, que traz as nossas experiências, que traz registrado na nossa memória todas as nossas construções ou os nossos erros, os nossos vícios do passado. E fala da gente. Então, nós temos que, num primeiro movimento, olhar para a nossa estrutura de personalidade. Qual é a necessidade de crescimento espiritual do meu espírito? Porque nós cansamos de ouvir, até mesmo dentro da casa espírita, que o Evangelho, a palestra, a lição de hoje, a conversa legal que tivemos, ia servir para quem? Sempre é para o outro. É para o meu cunhado, é para o meu marido, é para minha esposa que nunca vem para o portal. É ou não é? É para minha mãe, para o meu pai, para o meu vizinho. Nunca a lição é para a gente. Aí a gente fica pensando assim, né? Muda um pouco a forma de pensar. Pensa assim, se sou eu que estou ouvindo, embora eu acredite que é para o outro, Jesus já disse que quem pode mais, mais vai ter, não é? Então, se eu estou ouvindo e é ele que precisa ouvir, eu estou aprendendo para ajudá-lo a transformar-se. Não fica mais bonito? Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, permite a gente mudar o nosso pensamento? Não. E aí a gente enfraquece as leis que existem dentro da gente mesmo e que elas é que vão ser a condição de um despertar de um ser diferente. Aí a pergunta que não quer calar: você quer despertar ou continuar? Estava confortável no escuro? Alguém se sentiu confortável no escuro? Quem se sentiu desconfortável no escuro? Provavelmente a maioria de nós. Porque o nosso lado sombra, o nosso lado trevoso, começa a já querer se manifestar. O nosso inconsciente. A gente quer sair daquilo que a gente não tem certeza. E aí a hora que fala, então, que você precisa estar enraizado, aí dá desespero. Porque, meu Deus, eu já quero entender esse escuro e ainda me põe preso. Né? É sempre a gente, a nossa consciência que o Fabiano falou, pelo menos essa que a gente traz, mais atento, mais do aqui e agora. Não aquela consciência do eu maior, aquela consciência já desperta. Essa ainda vai levar um tempinho para a gente acessar.
Mas essa, sem que a gente se dê conta, fica o tempo todo nos boicotando, nos impedindo de ir para frente. Nós somos os únicos seres animais que temos a capacidade de fazer escolha. Por isso que o tempo todo a gente está tomando decisão. Vocês já pararam para perceber? O tempo todo a gente precisa estar decidindo. Nas coisas mais simples do dia a dia. Do tipo, nossa, são 8h30, eu não jantei ainda, eu estou com uma fome, o que eu comeria hoje, ao sair daqui? Veja que são coisas simples. Eu estou na palestra, escolhi estar aqui, mas eu estou com fome. Eu decidi olhar para a fome e não para a palestra. Eu decidi que o meu pensamento ficasse escolhendo algo que vai ser preciso ser usado no futuro, e alguém falou presente, eu não estou no presente. Deu para perceber como o nosso pensamento é tudo? Por que a gente começou com uma meditação guiada? Porque hoje, principalmente hoje, nós superestimulamos o nosso pensamento, o nosso campo mental é bombardeado de muitas informações, tudo é para ontem, tudo é imediato, tudo é voltado, na maior parte das vezes, para construções materiais, e a gente pouco acessa a nossa essência. E essa essência está com a gente desde essas construções, dessas decisões mais básicas, quanto as mais elevadas. Só que quanto mais eu for me elevando, mais luz eu vou ter e menos escuridão eu vou ter. Então, tudo parte da minha escolha. Porque veja que a vontade também já estava comigo desde a hora que eu estava lá no pântano. Só fazendo uma analogia, tá, gente? Não vão sair daqui falando que a gente vem do pântano, porque às vezes dá uma confusão, né? Às vezes o que está sendo claro para mim não está sendo claro para quem está ouvindo. Tem isso também, né? Mas a vontade já estava ali, impulsionando, já estava ali, ó. Agora, o que a gente esquece é das nossas raízes. Porque todos nós precisamos nos alimentar. Todos nós, ao sair da mão do Criador, precisamos usar no comecinho de muita raiva. Precisamos nos defender demais, porque nós não tínhamos esse conforto, tínhamos? De estar protegido do tempo, de poder escolher a hora que vai jantar, era assim que lá no tempo dos primitivos, era assim? A gente escolhia a hora de jantar, o cardápio? Ou a gente saía e falava, deixa eu ver o que eu vou caçar? Só que tinha um monte de gente caçando. Eu precisava correr para sobreviver, para saciar essa minha necessidade. Então, no princípio, tudo isso fazia sentido. Agora, para o homem de 2019, faz sentido? Então, o Evangelho agora vem nos revelar algo que nós já temos condições de entender. Vamos olhar para essa estrutura, vamos olhar para essas emoções. A gente já não precisa mais de tanta luta, de tanta raiva, mas a gente já está sentindo necessidade do quê? De mais amor. Todos nós estamos carentes de amor, de sermos compreendidos, de termos afeto, de nos relacionarmos com tranquilidade, de nos nutrirmos desse amor. Só que mesmo com essa necessidade, a gente é capaz de fazer uma escolha. Qual é a escolha? Onde eu quero ficar. E muitos de nós já conseguimos superar, mas a gente está na superfície. E acreditando que nessa superfície, o que a gente está vendo, alguém já mergulhou e olhou a superfície? De dentro, para quem está olhando para fora, como que fica a visão? Turva, distorcida, as formas, não tem né? Quem não tem essa experiência aí, sugiro que faça para entender a comparação que a gente está propondo aqui. Né? Então, para quem está ali e está na superfície, às vezes acredita que o que está vendo já é forma. Por quê? Estava na escuridão, concorda? Então, se estava na escuridão, mesmo que de uma forma distorcida, o que eu estou vendo pode ser muito melhor do que a escuridão. Só que isso ainda é uma ilusão de ótica. Eu posso mais. E muitos
preferem ficar aí, nesse limiar. Não querem ir além. Ficam se boicotando, gostam de viver na ilusão, gostam de reclamar, não fazem compreensão, não têm compreensão de onde estão, do que eu sou. E mais do que isso, lembra que a gente falou da luz? Pediu para vocês sentirem essa luz? Quando nós estávamos ali na meditação, ainda falando dessa superfície, o que acontecia com a luz? Além de ela continuar nos impulsionando, vinha uma luz ainda maior a nos convidar. O Domingos, na sua oração musicalizada, colocou para a gente o quê? A força do Evangelho nos convidando à transformação. Essa luz é a luz que nos chama, todo dia que amanhece, a uma nova oportunidade, a novas aprendizagens, a mudar o nosso modo de olhar. E como é que eu estou acordando e despertando cada dia? Então, a gente precisa fazer reflexão. Então, a gente fez uma meditação e o que a gente está fazendo agora são reflexões. Mas reflexão, gente, não é só pensar. Reflexão também é sentir e perceber. O que é que faz sentido para você? O que é que te toca? Porque aquilo que pode fazer sentido para você pode não fazer para o outro. Porque somos diferentes. E aqui, no Evangelho, nesse capítulo, nós encontramos exatamente isso, que nós somos colocados nessa diversidade, em naturezas diversas, de caráteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam da sua herança. Estamos aguardando e fazendo construções para ter essa herança espiritual? E o homem no mundo, que é o que esse capítulo esse trecho desse capítulo vai nos convidar não adianta só a gente ficar orando, meditando, assistindo palestras, acreditando que temos uma vida já santificada. E não adianta também, por outro lado, a gente ficar... Porque, gente, ainda tem muito espírita que faz promessa, acredita? Que deixa de comer chocolate para receber um convite de um emprego. Que se conseguir tal coisa, vai deixar de comer pizza o ano inteiro, cortar o cabelo. Opa, teve gente que olhou do lado. Ó lá, hein? Então, brincadeiras à parte, mas não adianta nem a gente ficar só meditando, orando, e nem nesses sacrifícios, porque nem uma coisa e nem outra faz sentido para nós espíritas, que entendemos que estamos numa experiência da carne, e que precisamos viver o que essa experiência nos é dada. Porque cá entre nós, muito do nosso planejamento reencarnatório é imposição divina. São as injunções divinas. Nós não temos maturidade espiritual ainda para escolher o que a gente vai viver aqui. Então, muita coisa é imposto para a gente. E a gente tem que aprender a conviver. A gente tem que se desenvolver com o que tem. Eu costumo dizer para as pessoas assim, né, que a Dani colocou a palavra exigir. Acha que foi você ou que foi o Domingos que colocou? E se mudar você de lugar, já que você deseja tanto? Alguém assistiu Aladim? Né? Se a gente tivesse um gênio aí que saísse da lâmpada e falasse, eu vou te oferecer 3 desejos. Bom, então vamos começar pela sogra, né, gente? Acho que é desejo de todo mundo mudar a sogra. Né? E aí, vamos começar então a mudar. A gente muda tudo que está lá, fora. Mudou você? O que vai continuar? Você é um ponto que continua se relacionando do mesmo jeito, independente das pessoas. Sabe por quê? Nós vamos atrair aquilo que nós somos. Então, se eu tenho gosto para determinada música, para determinado tipo de comida, eu vou atrair, geralmente, pessoas que gostam,
da mesma comida para eu convidar, por exemplo, para sair para comer junto comigo. Gente, eu só estou falando de comida. Está no campo aqui? Está no campo? Eu não. Mas eu não sei, eu nunca falo tanto de comida, acho que está alguma coisa aqui. E eu estou entrando no campo, estou começando a já me movimentar aqui. Então, ou ao contrário, eu vou repelir pessoas que não gostam da mesma comida que eu. Deu para entender? Então, não adianta a gente ficar mudando tudo que está fora, externo a nós, se a gente não mudar. Porque eu continuo sendo o mesmo. E, por lei, eu vou continuar atraindo os mesmos tipos de pessoas. Sabe mais ou menos, a grosso modo, tá, gente? Big Brother, vira o ano e são sempre os mesmos personagens. Sabe novela? São sempre os mesmos, não é? Sempre o mesmo estilo de... Por quê? Porque é disso que falam que nós somos. Então, se a gente quer algo diferente, a gente precisa se esforçar. Por isso que a doutrina nos coloca o tempo todo a importância da gente se esforçar. Porque se a gente não se esforçar, a gente vai continuar na mesma posição que nós estamos. Por mérito, Deus coloca para cada um de nós, Ele dá a mesma condição. E Ele aguarda que cada um de nós, por esforço e por mérito do trabalho individual, chegamos às mesmas conquistas. Ele não vai fazer diferente para cada um de nós. Agora, o como cada um de nós sentiu essa luz, esse chamado, e busca vivenciá-la, é que vai fazer a diferença. Porque tem uns que não conseguiu nem chegar na superfície, ficou parado ainda lá no lodo. Tem uns que chegaram na superfície e acham que isso é o real. Tem uns que saíram da superfície, mas a luz ofuscou. Por quê? Porque está muito preso ainda no seu ego. A minha verdade, o meu eu já me basta, eu não preciso de nada de que é verdadeiro, eu não preciso de evangelho, que papo é esse? Então, cada um segundo as suas obras, para ter o mérito da transformação. Para ter o mérito. E eu gosto muito de, quando eu falo desse capítulo, eu quero destacar 2 itens com vocês. O primeiro é, quando ele vai falar o que é o homem de bem. Vocês estão lembrados desse ele lista um monte de coisas. Vem junto comigo, quer ver? Vamos ver se a gente consegue completar. Eu vou ler sempre uma frase. Aí presta atenção na frase e observa se você completou a frase. Ok? Então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Eu não vou perguntar, mas aí você vai saber. Eu completei? Ou tem alguma parte aí que eu nem sei do que está falando? Outra, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Até aí eu tenho certeza que está todo mundo indo bem. Ai, eu vou completar. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. Não completou, né? Tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes... Vamos ler, gente, é uma lista. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceitas sem murmurar. Deu para ver? Que a gente vai indo bem e que na hora da prova o aluno repete. Deu para entender? O que está faltando aí?
esforço, mais dedicação, mais retidão de pensamento, mais pé firme numa base que te estrutura, que te dá ali as condições materialistas, mas, ancorado nas construções do bem. Deu para ver como o evangelho é simples? Às vezes a gente ouve as pessoas falarem no atendimento fraterno: eu não consigo fazer o evangelho no lar. A gente consegue, sim. Lê 2 trechos, fecha o livro e pensa muito sobre aquilo. Não precisa ficar lendo um montão, principalmente quando tem muitas palavras das antigas que a gente não conhece, e aí a gente não vai levar nem dicionário nem celular para o evangelho no lar. Aí começa a cabeça que não consegue entender aquele monte de palavras, eu me desconecto. Então, lê pouco. Vai atrás de saber o que significa aquilo. E faça a diferença, porque você não está fazendo isso para ninguém. A gente faz para nós mesmos. E aí uma outra parte... E aí a lista é grande, tá, gente? Depois chega em casa, faz um checklist ali, e vai... Entendeu? Cada um na sua, aí no seu tempo, enfim. Aí, uma outra parte que eu queria destacar para a gente já ir terminando. O espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que são o homem de bem, que o caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, a dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam e aos que vacilam. Eu adoro essa parte, porque essa parte ela vem nos revelar o seguinte, que quantas e quantas reencarnações a gente vem estudando a vida de Jesus. Pensa quantas vezes a gente já reencarnou, já aprendeu lá nas cartilhas, quem foi Jesus, o que ele fez, as parábolas, tem gente que sabe até a página, o versículo, o capítulo, tudo. Quem é o verdadeiro espírita? É o que conhece tudo isso? Quem é o verdadeiro cristão? Que sabe, decora e salteado? Não. É aquele que estuda, mas depois ele compreende o que ele está lendo, então tem todo um trabalho de pensar, uma construção de um pensamento, é o nosso pensamento que vai dar condições de criar para a gente novos passos, novas ideias, novas perspectivas, porque eu estou mudando forma de pensar. Mas só vai dar sentido se eu sentir o Evangelho. Então o Evangelho precisa ser sentido. E depois da força de Deus, a dor, segundo Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio coloca que depois da força de Deus, somente a força da dor é capaz de transformar o homem. Então é quando há necessidade que a gente vai mudar. É quando a gente é tocado por algo. Mas eu preciso dar uma notícia não tão boa para vocês, porque Kardec já escreveu, eu só vou comunicar o que está escrito lá no livro A Gênese, quando ele coloca, chegados os tempos em que Deus já anunciava que, independente de como nós estaríamos, esse tempo ia chegar, a regeneração ia acontecer, e a nova era de espíritos já está reencarnando. E essa nova era, como Kardec coloca lá, ela vai se entrechocar com o velho e vai tirar o velho da jogada. Se tudo começa no pensamento, eu já estudo, eu já sei, eu necessito correr para me modificar, para eu continuar aqui neste planeta. Porque senão eu não vou permanecer mais num lugar aonde o bem vai prevalecer,
onde eu deixo o meu interesse para se fazer a justiça, onde eu deixo os meus interesses para fazer construções coletivas, onde eu deixo o meu tempo para entender e fazer movimento para o tempo do outro. É isso que é a característica de um planeta de regeneração. Se eu não tenho essas construções, pelo menos eu preciso ter esse desejo para eu continuar sendo imantado e atraído por essa vibração, essa força que vai permanecer no planeta Terra. Então, que nós possamos refletir no ponto em que nós estamos, ainda enaltecendo a nossa personalidade, tendo orgulho de quem somos, sendo vaidosos e extremamente egoístas. O Evangelho vem para combater tudo isso. E nos faz um convite para a gente nos transformar, porque inteligente para ler nós já somos, inteligente para fazer também. O que nos falta é a moral para o como fazer diferente. E esse como é só o desenvolvimento moral. E o Evangelho, então, para a gente, é esse roteiro de luz. Esse roteiro que vibra e nos convida a essa transformação. É esse sol, é essa verdade poderosa que nos atrai e nos ilumina o tempo todo, mostrando qual é o caminho mais seguro a ser seguido. Mas lembre-se sempre que junto com tudo isso vem a nossa liberdade de escolher. Então cabe a cada um de nós escolher de que lado da história a gente quer ficar. Né? Acho que eram essas as reflexões que a gente podia fazer nesta noite. Espero ter colaborado de alguma forma e que a meditação, a reflexão possam ser recursos para que a gente consiga sair de situações que não estão mais sendo desejadas por nós. Situações que estão nos incomodando, situações de vazios existenciais, ilusões, perturbações, depressões, tão comum numa era de transição a qual nós estamos vivendo. Que Jesus possa ser uma constante nas nossas vidas. Que nós tenhamos a certeza do amor de Deus por cada um de nós. Que Ele, de uma forma tão carinhosa, com receio de que nós duvidássemos dos caminhos a serem trilhados aqui, enviou desde o momento do nosso nascimento um anjo protetor. Um espírito que já tem muitas construções e melhores construções do que nós, capaz de ser o nosso guia, que está o tempo todo nos intuindo, além, é claro, da nossa consciência, que já traz cravadas as leis. Então, a nossa consciência, esse espírito protetor, todo o envolvimento de Jesus, nos dá a garantia de um sucesso nessa vida. Nós precisamos ter a certeza de que todos nós somos capazes de superar as dificuldades que, por ora, têm nos deixado paralisados em conflitos, em situações de muita angústia. Somos capazes. Quem olha para fora, julga, critica, exige. Quem olha para dentro, desperta. Essa é a nossa tarefa. Um bom retorno a todos aos seus lares e que nós possamos ter uma boa alimentação ao chegar em casa, materialmente falando.